Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso 31º Meetup, mais uma vez da C3 em parceria com a rede BSB Economics. Estamos aqui Juliana, Flávia, Guilherme e eu, mais uma vez uma convidada super especial e mais uma vez uma convidada que vem pela segunda vez por um excelente motivo. A Vera, ela participou do nosso 6º Meetup em maio de 2019, no longínquo ano de 2019, quando as pessoas ainda se encontravam presencialmente. Uma ideia já muito fora de moda, né, nos dias de hoje. Verdade. Mas estamos de volta aqui no método virtual. Vera, obrigado por nos receber. Ju, faça as honras. Bem, então, assim, não precisa muito de apresentação, mas a gente não pode perder a oportunidade também. Especialmente porque a Vera hoje é presidente eleita da IAREP, a International Association for Research in Economic Psychology. É uma instituição que ela representa já o Brasil, né, no Brasil, desde 2004, e atua nessa área há 27 anos. Ela é doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, com tese em Psicologia Econômica e consultora, palestrante, professora de Psicologia Econômica, Arquitetura de Escolhas e Educação Financeira pelo Vértice Psi, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais, em cursos online e presenciais. Ela também é membro do comitê de pesquisa da INF, International Network for Financial Education, da OCDE, e é videocolunista do Valor Invest e possui um canal Pílulas de Psicologia Econômica no YouTube, que muitos devem conhecer, e se não conhecem, vale a pena. Vera, é uma grande satisfação tê-la conosco novamente. Pela BSB Economics a primeira vez, mas eu me sinto à vontade de falar novamente. E a palavra está com você. Muito obrigada pelo convite. Sempre fico muito feliz de poder trocar figurinhas, principalmente com as pessoas que já estão na área a essa altura, né? Então, desde 1994, o que trai a minha idade, em primeiro lugar, né? Porque já era a segunda carreira, e lá vocês podem imaginar o deserto que era. Então, uma alegria ver 39 pessoas aqui, 38 comigo, 39, falando desse assunto que agora já está ganhando até as ruas, né? Eu estava ouvindo agora há pouco não sei se vocês conhecem o Eduardo Moreira, um cara que acho que atuou muito em mercado financeiro e agora ele está indo por uma pegada mais política, mais social e tal, e ele dizendo, para comemorar um ano do instituto dele, eu vou dar uma aula de economia comportamental. Então, está ganhando as ruas, já ganhou as ruas e pronto, vamos lá. Bom, então eu já vou começar aqui a trazer os slides, deixa eu só botar aqui. O nosso assunto não poderia deixar de ser psicologia econômica, né? E daí com o subtítulo Uma contextualização, contexto e desafios. Então, vamos lá. A Juliana já me apresentou, é isso aí. É obrigatório se inscrever no meu canal, fora isso tudo bem, né? Então, bora lá. Bom, a gente vai falar da interface psicologia e economia e, claro, eu vou puxar mais para a psicologia econômica, porque a gente está comemorando 140 anos este ano. Vocês vão ver daqui a pouco, foi quando a expressão foi usada de forma publicada cientificamente, era um periódico de filosofia, em que um jurista francês, que a gente até já vai ver a carinha dele, Gabriel Tarde, usou pela primeira vez a expressão psicologia econômica. E foi bem mais tarde, 100 anos depois, praticamente, que o Taylor começou a carregar o piano dele dentro da área de economia comportamental e, interessantemente, não foi a primeira a bombar, hoje é, sem dúvida, mas nos anos 90, o que bombou foi finanças comportamentais. Ganhava um monte de grana para fazer pesquisa e tal. Provavelmente porque todo mundo fica a fim de saber como
ficar milionário em 15 minutos. Então, achavam que as finanças comportamentais poderiam entregar esse segredo. Disclaimer inicial, não entrega, né? Nada, nenhuma delas entrega coisa nenhuma nesse sentido. Mas entregam, sim, estudos científicos super interessantes e extremamente pertinentes, cada vez mais. E depois a gente tem a caçulinha, que é a neuroeconomia, que, de acordo com o Colin Kammerer, que é um dos pais da neuroeconomia, nasceu praticamente em 2003. E naquele ano mesmo ele dizia: tragam perguntas, porque a gente ainda não tem as perguntas, já tinha lá os equipamentos, tomo, PET scan, o caramba 4, mas não tinham ainda as perguntas. Hoje, a área já avançou bastante. E em 13, que o nosso caríssimo Kahneman faz a sugestão: vamos chamar de ciências comportamentais aplicadas, um grande guarda-chuva para abrigar todo mundo? Ele fala isso no livro The Behavioral Foundations of Public Policy, que é organizado pelo Eldar Shafir, que é psicólogo. Então, justamente, o Kahneman diz, fica um desconforto alguém que não seja economista dizer eu sou economista comportamental. Então, ele falou, vamos pegar uma expressão que possa acolher todo mundo e, de fato, quem é administrador, quem trabalha com comunicação, com design, com várias áreas, pode se sentir confortável sob o guarda-chuva de ciências comportamentais. Bom, o que eu planejei para a gente hoje é começar com um rasante sobre a disciplina Psicologia Econômica propriamente, daí a proposta que eu trago para Psicologia Econômica, inicialmente no Brasil, agora eu espero até poder levar essa discussão mais adiante com a presidência da IAREP, que começa no ano que vem, e a gente fecha contando um pouquinho como é que está a área aqui no Brasil. Bom, primeiro, uma chuvinha de livros de psicologia econômica. Aqui, começando com a Bíblia do Novo Testamento. Esse aqui, azul, é o Velho Testamento, The Individual in the Economy, que é de 87, e que foi o grande livro-texto da área. Até 40 anos depois chegar Economic Psychology, que foi lançado em 2017, do Rob Reinhart, que organizou. E tem 25 ou 27 capítulos aí, bastante coisa. Aqui embaixo estão os meus livrinhos. O Psicologia Econômica, que eu chamo de livrão, porque ele é mais parrudão, que é estudo do comportamento econômico e da tomada de decisão. A Cabeça do Investidor, que é o último, e Decisões Econômicas, você já parou para pensar, primeira e segunda edição. Estes dois não comprem caso vocês cogitassem, porque eu estou em litígio com a editora. Acabou o contrato em janeiro, eles não podem vender e eles continuam vendendo. Então, vai ser reeditado, os dois vão ser reeditados no ano que vem. Esse aqui já era, não vai ter mesmo. E o Economic Psychology é o nosso Journal of Economic Psychology. Está ficando cada vez mais chuchu beleza. Aqueles índices lá, aqueles indicadores estão super crescendo de relevância, de citação, etc., etc. É dificílimo publicar e tudo mais. Bom, aqui é o Psychological Economics, do George Keitona, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o cara que a gente considera que é um grande divisor de águas entre a psicologia econômica nos seus primórdios
e a psicologia econômica na contemporaneidade. É um livro de 75, daí o Velho Testamento. Aqui, olha, ficou ao contrário, que sacanagem. The Economic Psychology of Everyday Life. É um livro de alguns dos autores da Bíblia original, mas ele é mais fininho, enfim, tem outra ambição, e acompanha uma coisa que a psicologia faz, psicologia do desenvolvimento. Então, vai desde a infância até a velhice, acompanhando as decisões econômicas. Esses aqui são mais recentes, a segunda edição, Psychology and Economic Behavior. Esse aqui também, Economic Psychology. Esse aqui é mais antigo, The Elgar Companion, é uma série. A gente estava falando de livro antes, pronto, aí vocês já podem ficar com vontade de comprar alguns, né, e cometer pecados de autocontrole, de falta de autocontrole. É Consumer Research and Economic Psychology. Aqui, a psicologia econômica falando em francês, La Psychologie Économique, de um também dos veteranos, do Paul Albu. Aqui é um achadinho, durante o doutorado, eu encontrei isso aqui. Lúcia está comigo. Pronto. Eu encontrei isso aqui num sebo virtual. Eu fiquei tão emocionada quando ele chegou. Ele é um livrinho desse tamanhinho. É uma tradução, A Psicologia Econômica, do Pierre-Louis Renaud, que é o mestre do Paul Albu, publicado em 1967. Ganha um pirulito de morango. Quem me explicar? Que caramba! Por que veio esse livro, né? Assim, por que traduziram? Não sei. Esse é o The New Economic Mind, foi o primeiro livro que eu me deparei de psicologia econômica propriamente. Aqui é falando em espanhol, é do Carlos de Cuvieres, que também ficou ao contrário, não sei por quê. Ele é chileno, veterano também. Aqui é um apanhado de um Portuga, Carlos Barracho. O que me disseram a respeito dele, eu não o conheço pessoalmente, é que ele fala sobre vários assuntos, assim, uma coisa meio miscelânea. E falou também, de repente, sobre psicologia econômica. Aqui é um que o pessoal gosta, a psicologia do dinheiro, que já teve até uma reedição, mas também não fala como ficar milionário em 15 minutos. Tá? E aqui não tem a capa direito, mas é um livro bem interessante de um casal, McFadden e McFadden, Economic Psychology, Intersections in Theory and Application. Eu usei esses livros no doutorado, mas eu não tive acesso ao livro em si. O Keitona e esse aqui. Eu tive que fazer uns xerox, porque o livro não sai da biblioteca. E aqui eu pus porque é a minha alma gêmea acadêmica, é o David Tuckett, que é um psicanalista que enveredou por conta própria, e daí em 2008 eu fiquei sabendo da existência e achei o máximo, até porque ele é da mesma igrejinha da psicanálise que eu, que chama Escola Inglesa. Bom, eu não vou me deter tanto, porque acho que a turma aqui já conhece mais estes outros, que é a chuva de economia comportamental. Aqui em cima, olha quanto journal. Tudo isso é journal. Né? Tem o Behavioral Economics for Policy, Applied Behavioral Economics, Behavioral and Experimental Economics, Economic Behavior and Organization. Aqui eu não achei a capa, mas é daquela associação estelar, né? Que tem o Kahneman, que todos eles, né? Judgment and Decision Making. E aqui é da Behavioral Science and Policy Association, BSPA, que fez um congresso muito legal. E daí vai de exuberância irracional. Esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, é um livrinho muito bom. Proteja seu dinheiro de você mesmo. É uma das primeiras divulgações científicas, que, aliás, é o que eu faço, né? Os meus livros
Estes dois são divulgação científica total. Esse aqui é mais técnico. Mas todos eles são de divulgação científica, né? Então, isso aqui é só uma amostra, porque a literatura, em termos de artigos científicos, é vastíssima, né? Não tinha nem como. Mas, enfim, aqui está uma opção de coisa. Eu incluí o nós, embora ele não seja propriamente de economia comportamental. Não sei dizer se é ou se não é. Teria que conferir. Misbehaving, eu acho que é imperdível totalmente para a economia comportamental em especial. E tem aqui o Sludge do Cass Sunstein, que é novo, ainda não li, a edição nova do Nudge, que eu também ainda não vi. Bom, então não vai ser por falta de leitura, né? Para ler tem muita coisa. Então, o que a interface estuda? Essa via de mão dupla, como os nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos influenciam fenômenos econômicos e como estes fenômenos econômicos são influenciados, não, e como os fenômenos econômicos nos influenciam. Então, tem sempre uma via de mão dupla, como a gente pode ver em qualquer coisa. Por que o nervoso da segunda-feira, o mundo vai acabar, Evergrande, não sei o quê, não sei o quê. E depois, na terça, pronto, está tudo salvo, não vai mais ter coisa de maluco, né? Claro que, à medida em que o mercado expressa essas expectativas, isso acaba sendo incorporado. É a mesma coisa aqui, o relatório Focus, o ponto central, etc, etc. Bom, o nosso foco é comportamento econômico e, dentro de cada comportamento, sempre vai ter alguma escolha, então, tomada de decisão. Em particular, a gente fala, na psicologia econômica, que as anomalias são a nossa matéria-prima, porque tudo aquilo que a economia tradicional não dá muita bola, é aí que a gente gosta de ir, né? E, claro, dentro da linha de pesquisa do Kahneman e do Tversky, as limitações cognitivas e emocionais, distorções de percepção, lembrança e avaliação dos dados. Então, só para situar o que a gente está considerando como comportamentos e decisões econômicas, muito além das financeiras, por favor, né? Por exemplo, comprar, poupar, investir, presentear, pagar impostos, apostar porque no Reino Unido eles adoram apostar, né? Então apostam em cima de qualquer coisa. Então tem uma linha de pesquisa na psicologia econômica que estuda isso. Ter filhos. Eu lembro de um trabalho que foi apresentado num congresso nosso, um pesquisador da República Tcheca, mostrando que um segundo filho fica mais econômico do que um filho só, se você dividir e tirar a média, porque você usa coisa, ele mostrava lá. Tal, né? Mas, enfim, ter filhos é uma decisão econômica, não só financeira. Você está topando abrir mão do seu tempo, da sua paciência, de uma série de coisas, né? Roubar um carro, tudo entra dentro da categoria de comportamentos econômicos. E isso vai incluir tudo que envolva recursos finitos. Tempo, dinheiro, saúde, esforços, atenção, concentração, autocontrole, recursos naturais, vida. Tudo isso é assunto para a psicologia econômica e para quem estuda comportamentos e decisões econômicas. Então, vai bem além de dinheiro. Dinheiro é só uma parte. Para vocês terem uma ideia, eu copiei aqui algumas linhas de pesquisa. Como os leigos entendem ou não entendem a economia, como eles explicam, etc. Decisões intertemporais, significado psicológico do dinheiro,
infância e decorrências econômicas futuras, comportamento em mercados financeiros, empreendedorismo, comportamento de contratação de seguro, comportamento fiscal, contabilidade mental, poupança, crédito e endividamento, capacitação financeira. A gente vai um pouco além de falar em termos de educação financeira, ou esse negócio que está pegando aí, que eu não gosto, que é letramento financeiro, literácia financeira, porque literácia é uma palavra que a gente usa todos os dias, né? Aquele outro também, alfabetização financeira. Eu prefiro sempre capacitação financeira, porque, ao fim e ao cabo, é isso que interessa, se a pessoa é capaz de fazer ou se ela não vai ser capaz. Além disso, tomada de decisão, sob a ótica de valores, risco e a decisão em si, disposições e estados psicológicos, satisfação com a vida e bem-estar emocional, social e econômico, decisões financeiras na família, socialização econômica, que é como a criança é introduzida no mundo da economia, normalmente pelos pais, desde cedo, envelhecimento e decisões econômicas, meio ambiente e sustentabilidade, que está virando environmental psychology. Está tão forte que já está virando uma disciplina em si. Super interessante, tem muitos escandinavos ligados aí, bem bacana. Avaliação leiga de preços e inflação. O spoiler é que ninguém tem a menor ideia, bagunça tudo, não lembra, faz assim umas ilações super atrapalhadas sobre inflação passada, né? Materialismo e significados das posses, fatores psicológicos da filantropia, motivação para o voluntariado, jogos e apostas, como eu falei. Olha que leque amplo, né? Bastante coisa. E daí eu brinco que é a hora da carteirada, né? Assim, mas vocês já são convertidos, então nem precisaria, mas é interessante. Eu seleciono 4 grandes destaques para Prêmio Nobel de Economia para a nossa área. Embora tenha também o Angus Deaton, que é meio, o Akerlof, George Akerlof, que é meio, os 3 que ganharam em 19, né? O marido da Esther Duflo e o Michael Kramer, né? O marido dela tem um nome um pouquinho impronunciável, indiano, que tem feito estudos experimentais para redução de pobreza, muito interessantes, aliás. Ela é incrível, né? Ela é incrível. Bom, mas começando, então, em 78, com Herbert Simon, que tinha formação nas 2 áreas, em economia, em psicologia e também em administração, em computação. Todo mundo que conviveu diz que o cara era gênio. Ele que levantou a lebre da teoria da racionalidade limitada. Porém, ele ficou na teoria. Então, acho que tem 2 hipóteses para a pouca repercussão à época desse prêmio para ele. Uma, porque não tinha experimentos, não tinha data, né? Os dados, o pessoal faz questão. E segundo, a teoria da racionalidade plena estava bombando nos anos 70. Então, não deram a menor bola. Tudo começa a mudar quando um psicólogo puro sangue ganha o Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, 2002, que está aí na foto com o Amos Tversky, que deveria ter ganho, mas morreu, infelizmente, antes, não foi possível, né? Só para vocês terem uma ideia, quando o Kahneman ganhou o Prêmio Nobel, alguém me contou que estava na sala dos professores de uma grande escola de economia, que eu não declinarei o nome, e o comentário entre os professores foi: a economia deixou de ser uma disciplina séria, agora que deram o Prêmio Nobel para o Kahneman, né? Um psicólogo. E, sim, um psicólogo social, mas
na linha de psicologia social cognitiva, como tem no hemisfério norte e, claro, Austrália e Nova Zelândia também, que é um pouco diferente da nossa psicologia social. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem até a Escola de São Paulo, na psicologia social, que tem todos os pés na sociologia e na política. Então, é bem diferente. Eu acho que na Universidade de Brasília, por exemplo, é outro direcionamento. Bom, mas, sem dúvida, Tversky e Kahneman abriram o caminho aí para a linha de pesquisa em heurísticas e vieses, heurísticas, os atalhos mentais, que vem do grego eureka, né, que é descobri, inventei, e que acaba enviesando o nosso olhar. E que depois eles consolidaram na teoria da perspectiva, que vai questionar a teoria da utilidade esperada, né, e dizer que, uma coisa que arrepia economistas tradicionais, não, nós não tomamos decisões de forma consistente. Aparentemente, isso é muito ofensivo para a economia tradicional. Eu, uma vez, enfim, num restaurante, assim, com uma mesa com todos os economistas, me pediram para começar a falar, eu falei, essa foi a primeira frase que eu vi, depois que foi muito infeliz. Não consegui mais falar nada depois, mas isso já faz tempo, deve fazer uns 10 anos. Queria ver hoje, né? Depois do Prêmio Nobel para o Schiller, para o Taylor e tudo mais. E hoje o Kahneman está se debruçando sobre nós, né? Que são os erros aleatórios e que, para a nossa tristeza, são muito mais frequentes do que os velhos erros previsíveis gerados pelas heurísticas e vieses, né, os erros sistemáticos. Daí, em 13, foi o Schiller, que atualmente é meu crush, eu confesso mesmo. Ele é muito amigo da psicologia, ele é casado com uma psicóloga, né? Então, ele diz mesmo que a pessoa com quem ele mais conversa é a mulher dele, então está tudo certo. E ele estuda mercado financeiro, bolhas, psicologia da macroeconomia. Ele tem aqueles 2 livros com o Akerlof, o Animal Spirits e o Pescando Tolos. E hoje ele está muito voltado para as narrativas em economia e finanças. Ele é incrível, viu? Ele tem uma preocupação ética, ele fala umas coisas... Ele parece débil mental, assim, quando a gente não conhece direito, porque ele tem aquele carisma abaixo de 0, assim, ele fica... que eu vou falar? Tem tanta coisa para dizer... Enfim, a gente acha assim que fica até com pena. Depois ele começa a falar, você acostuma e vê que ele é incrível, ele é incrível. Aliás, tem um curso dele gratuito no YouTube, que é o curso que ele dá em Yale. A primeira aula é psicologia nas finanças e na economia. E a última aula é ética nas finanças. Então, e no meio tem todas aquelas outras coisas que as pessoas de finanças gostam, que não é tanto o meu caso. E em 17, a gente lavou a égua, né? Finalmente fizeram justiça e deram o Prêmio Nobel para o Taylor, que é o pai da economia comportamental, né? Ele que vinha falando, quando ele encontrou o Kahneman e o Tversky, ficou assim, uau, ele tem essa passagem que ele diz, nós temos que trazer estes deuses israelenses para cá, né? Não sei onde ele estava naquela época, estava em Berkeley, sei lá. E com outros, ele é um dos pais também da arquitetura de escolha, por isso nudge e tudo mais, né? Bom, a gente parte da seguinte premissa, se tentar resumir, e aqui é na psicologia econômica, mas acho que dá para estender para ciências comportamentais. Decisões econômicas, financeiras ou de outra natureza frequentemente apresentam anomalias e
inconsistências e não podem ser explicadas de acordo com a teoria econômica da racionalidade, que, por sua vez, diz que a gente sempre toma as melhores decisões, otimiza os resultados, as nossas escolhas são consistentes, que a gente aprende com a experiência e a gente rola de rir, assim, e um pouco é de desespero. Antes fosse, né? Antes aprendesse com a experiência. Então, o que é questionado? Os pressupostos básicos da economia convencional, praticamente todos, né? A racionalidade plena, a teoria da utilidade esperada, as anomalias e, cá entre nós, praticamente tudo mais, né? É questionado. E a gente que não, eu, né, que não sou economista, me sinto completamente à vontade, né? Questiono tranquilamente, porque não fiz nenhum juramento de Hipócrates, né, para a economia. Não sei se a economia tem algum juramento assim. Na psicologia, a gente tem uns juramentos éticos que tem tudo a ver mesmo, né? Não, eu não vou parar de provocar os economistas, né? Então, o que é questionado? A gente sempre toma as melhores decisões para si? Isso aqui, quem levantou essa pergunta dessa forma, que me marcou para sempre, foi o Deus, o George Loewenstein, que eu digo que é o Deus. Esse cara também é completamente ético, assim, aquela lisura, e um puta pesquisador do caramba, ele é incrível, e generoso. Se for na página dele, George Loewenstein, que tem E antes e depois do W, Loewenstein, né? Ele oferece gratuitamente vários artigos, deve comprar briga lá com os journals, mas ele quer nem saber, tem um monte de artigo lá. E ele foi falar num congresso nosso em 2007. Bom, os meus alunos já sabem. Adivinhem de quem ele é bisneto? Do vovô Freud. Oh, e olha que coisa mais meiga. E ele não gosta. Ele fica meio... mas é problema da... A Isabela sabia. É problema da mãe dele. A mãe dele que teve muito problema, que era a neta do Freud. Agora, justamente, quais são os temas de interesse grande dele, no mínimo? Emoções, sexualidade. Mas ele não quer nada com a psicanálise, imagine, né? Ele fala todas as paradas aí que são muito convergentes. Aliás, o título da apresentação dele, lá em 2007, era O Economista como Terapeuta. E daí que ele perguntava, né, será que a gente sempre toma as melhores decisões? Paulo, estou vendo aí. Será que a gente comete erros sistemáticos? Porque a economia tradicional diz que os erros, quando são cometidos, claro, tal, são anomalias, né? São coisas que acontecem por aí. E aqui a gente está dizendo que nada, é erro sistemático, é previsível, a maior parte das pessoas comete os mesmos erros, do mesmo jeito, nas mesmas circunstâncias. Será que a gente aprende com a experiência? Se aprendesse, teria a pirâmide de Cabo Frio, que foi desbaratada há 15 minutos, depois de já ter tido Telex Free, Telex Presa, Telex sei lá o quê, milhares. E antes disso, para os veteranos, boi gordo, avestruz magra, ixi, a coisa vai longe, né? Não aprende nada, não aprende nada, né? Então, o que a gente observa é que há uma insuficiência das teorias tradicionais oferecidas pela economia para compreender os fenômenos econômicos que ocorrem na realidade cotidiana. Não sou eu que digo isso, só vou repetir, tá? Mas há quem diga que a economia é importante demais
para ser deixada exclusivamente nas mãos dos economistas, né? Mas, vamos lá. Bom, então agora, na psicologia econômica, como nascemos? A partir da economia política, e até o século XIX, não havia muita dúvida de que a economia fosse política. Hoje, existem muitos, não só economistas, mas também que defendem a mesma coisa, que toda economia é política, né? Mas que daí foi trazida para conversar com a psicologia experimental e aplicada. Mas a gente vai ver mais sobre isso. Dentro da psicologia, a nossa origem ela pode ser traçada desde a psicologia social, que eu falei agora no início. Psicologia social cognitiva, por isso que está em negrito, porque é o que prevalece atualmente. Logo no início, a primeira Bíblia, lá, o Velho Testamento, eram 3 psicólogos behavioristas. E aquela coisa, né? Muita gente já sabe, mas psicologia econômica e economia comportamental não são a mesma coisa que psicologia comportamental. Muita gente faz essa confusão por causa dos termos. Psicologia comportamental é behaviorismo. Lá atrás o Skinner, depois outros e tal. Não tem a ver necessariamente. Na psicologia econômica, no comecinho a gente teve esses psicólogos behavioristas, daí o pessoal quebrou o pau e tal, e dá-lhe psicologia cognitiva. Então, a psicologia que informa a psicologia econômica é a psicologia cognitiva. Daí, assim, ironicamente, o behaviorismo, ironicamente, porque, enfim, porque tinha sido enterrado, né? Mas ele foi ressuscitado pela arquitetura de escolha, que quer entender como é que muda comportamento em grande escala e tudo mais. Então, chamaram não só a psicologia behaviorista, mas também uma linha muito mais antiga, não sei se é muito mais antiga, de repente até contemporânea do Skinner, que é a psicologia da Gestalt, que também não tem a ver com Gestalt terapia, que é outra coisa, não tem nada a ver. Mas a psicologia da Gestalt é uma linha muito rigorosa, muito interessante, uns alemães fugidos do nazismo, Kurt Lewin, Keller, tal. Então, é muito interessante, que fala sobre percepção, figura, fundo, etc. E também o lado experimental e o lado aplicado da psicologia. Tudo isso é que vai alimentar a psicologia econômica. Na Europa Oriental, no tempo da União Soviética, né, e que mandava em todo mundo lá, não tinha psicologia social. Não tinha. É engraçado isso, né? O que eles tinham era psicologia industrial. E foi da psicologia industrial que surgiu a psicologia econômica para eles, que é super desenvolvida lá. Tem bastante gente de todos os países da Europa Oriental. Mas a gente pode recuar mais ainda. E o pai da economia, Adam Smith, era, na verdade, um interessado, além de economia, em moral, filosofia, direito, política, aspectos sociais, psicológicos. Tanto que, muitos anos antes, ele escreve A Teoria dos Sentimentos Morais, um livro que a gente lamenta que não tenha tido a mesma repercussão que a História das Nações, que é a História da Riqueza das Nações, né? Que é de 1776, bem posterior. E a gente sempre se pergunta como teria sido, né, o desenvolvimento da economia se o livro valorizado fosse A Teoria dos Sentimentos Morais, talvez bem diferente de tudo que a gente tem hoje. Um século depois do Adam Smith, vem o Wilhelm Wundt, que é o nosso pai, né, considerado o pai da psicologia, e ele também tinha esse interesse muito mais amplo, além de psicologia e antropologia cultural, aspectos históricos, sociais, filosóficos.
esse estreitamento foi acontecendo a partir do século XX, né? Então, aqui é o Gabriel Tarde, que eu falei, que é o jurista francês, que usou pela primeira vez a expressão psicologia econômica, em 1881. Ele também é considerado um dos precursores da psicologia social e também tinha interesse, além do direito, em economia e em psicologia. Em 1890, ele escreve As Leis da Imitação, que está sendo também revivido um interesse por parte do marketing, da antropologia, que é entender aí como é que a gente imita, as questões de moda, de tudo isso. E, em 1902, o primeiro livro com o título de Psicologia Econômica, La Psicologie Économique. Mas ele morreu 2 anos depois, então a coisa deu uma esfriada lá. Mas, nos Estados Unidos, meio contemporaneamente, o Thorstein Veblen, que os economistas devem conhecer, porque é um dos pais da economia institucional, que era um pensador social, que estava interessado em sociologia, economia, psicologia, ele também propõe uma ampliação do campo. Ele diz, não, é muito limitado a gente ter esse olhar apenas da economia, a gente tem que expandir isso. E ele escreveu um livro famoso, em 1899, A Teoria da Classe Ociosa, que é uma crítica ao estilo de vida extravagante dos milionários americanos, toda aquela ostentação, a busca de status, etc. E ele dizia, mas que isso? Coitado, se ele visse hoje o Instagram, né, o que ele não haveria de pensar? Ou o Instagram é nós, né? Mas se ele visse o cara do iate de ouro, vocês viram? Acho que é o cara mais rico da Malásia, se não me engano, ele comprou um iate e é inteirinho folhado a ouro. Fora isso, tudo bem, né? Parece que custa 4,5 bilhões, um negócio assim, uma coisa bem sensata, né? Bom, e o Veblen, então, batalhou, ele viveu mais e ele sempre lutou por essa expansão do campo da economia e foi meio trucidado na década de 30. Os economistas falaram, para com isso aí é tudo bobagem, né? E foi só na Segunda Guerra que o Keitona, que é húngaro, também fugido do nazismo, foi para os Estados Unidos, trabalhava na Universidade de Michigan e trabalhava para o governo também. Durante a guerra, o governo estava preocupado, porque eles estavam recém saindo de uma depressão medonha, né? E queria entender o que ia acontecer com a economia no pós-guerra. Então, pediu para os economistas fazerem o que costumam fazer, modelos. E eles falaram, baseados aqui nas nossas teorias tiradas da revista Capricho, né, a gente declara que vai ter uma nova recessão, talvez até uma depressão, porque as pessoas vão ter medo de gastar o dinheiro por causa da guerra. Então, vão entesourar. Daí, chegaram no Keitona, psicólogo, Keitona, e perguntaram, o que você acha? Ele falou, vamos verificar o que é que a população está pensando, e fez o primeiro levantamento, o primeiro survey do mundo, isso que hoje todos os países adotam todo ano, que tem o índice de confiança do consumidor, tem 1000 índices, né? Ele fez o primeiro. Questionário extenso, treinou os pesquisadores, soltou numa amostra grande e veio com a resposta. Roda as máquinas, porque vai ter um boom de consumo. As pessoas, ele tinha perguntado coisas como, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Quais são suas expectativas? O que você acha que vai acontecer depois da guerra? Quais são suas aspirações? O que você prefere como destino para as suas economias? Enfim, era uma coisa bem extensa. E ficou todo mundo espantado, principalmente quando as previsões dele se confirmaram na década de 50. E, bom, o que a gente faz com isso, né?
estava inaugurada a psicologia econômica contemporânea. Agora, vejam que interessante, porque ele usava as três expressões indistintamente. Psicologia econômica, economia psicológica, que é o nome desse livro famoso dele, o mais famoso, de 75, ou economia comportamental. Ele dava aula tanto no curso de economia quanto no curso de psicologia. Ele dizia, agora eu vou botar o meu chapéu de economista, não, agora eu vou botar o meu chapéu de psicólogo. Dava o mesmo curso nas duas faculdades. E ele traz muitos dados empíricos. O livro Psychological Economics é só data, é só dados. Inclusive, para o meu gosto, tem até pouca discussão. Bom, em seguida, a gente tem, nem coloquei aí, mas em 76, o nosso primeiro congresso de psicologia econômica, que aconteceu numa pizzaria com 12 pessoas, 12 pesquisadores em Tilburg, na Holanda, se reuniram assim, bom, vamos trocar uma ideia e tal, e daí eles consideraram aquele o primeiro colóquio. Esse ano a gente teve, caramba, já nem sei, porque o ano passado foi cancelado, mas esse ano a gente fez online. E o ano que vem, supostamente, será na Noruega. Mas desde 76 que a gente faz esses colóquios anuais, só com a exceção do ano passado. Em 81 foi criado o Journal of Economic Psychology. Em 82, a evolução do que originalmente, desde 78, era chamado de Pesquisadores Europeus de Psicologia Econômica. Daí eles ampliaram para IAREP, que é a Associação Internacional. Nossa, escrevi errado. Gente, coisa feia. International Association for Research in Economic Psychology. Não sei, estava dormindo. Em paralelo, nos Estados Unidos, vinha, a partir do Simon, do encontro do Taylor com Kahneman e Tversky, e com o apoio inestimável, maravilhoso, invejável da Russell Sage Foundation, que o diretor ganhou uma grana, parece que eram $100 mil no ano, né? E o que a gente faz? Obrigada. De nada, Cláudia. Aí. E resolveu, então, chamar economistas comportamentais que estavam começando para fazer imersões, para ficar lá estudando, pesquisando, conversando. Imagina a Disneylândia de pesquisa, discussão e aprofundamento que não foi isso. Dá uma inveja louca, né? Agora, isso aqui eu sempre discuto, né? Por que que a economia comportamental aparece mais, tem mais destaque do que a psicologia econômica, que é só 100 anos mais antiga? Minhas hipóteses. Dentro da economia, a economia comportamental é uma revolução, é muito mais disruptiva, afronta, é uma coisa que faz muito barulho mesmo. Ao passo que psicologia econômica, dentro da psicologia, ninguém dá a menor bola. Alguém dá bola se tem assim, psicologia do trânsito, psicologia do esporte, psicologia jurídica, psicologia educacional, psicologia social, psicologia clínica. Tem, sei lá, 20 ou mais especialidades, neuropsicologia e tal. Ninguém chia, ninguém bate palma, ninguém faz nada. Bom, claro, é isso mesmo. A gente estuda comportamento, logo, qualquer tipo de comportamento está dentro do nosso âmbito. Mas a economia comportamental, não. Então, provoca um certo terremoto. Tanto que o Taylor, coitado, levou tomate de todos os lados durante décadas, né? E, além disso, eu ainda tenho essa outra hipótese, que é aquilo, né? Tudo que os americanos acreditam que nasceu lá,
eles acham que nunca antes na história da Via Láctea alguém falou alguma coisa parecida. É tudo, eles acham que é jabuticaba deles. Eu não sei que fruta que é exclusiva lá deles. Mas, imagina, Santos Dumont, eles dão risada, né? Nem sabe, não é que não dão risada. Oh, quem? Nem sabe, né? Então, é sempre assim, né? Agora, aqui talvez a gente tenha uma pequena diferença. O Ariely, que a gente sabe que está um pouco em baixa atualmente, né? Andou tendo um pouco de problema aí com validação dos estudos que não puderam ser replicados agora, nesse ano. Mas ele dá o nome, por exemplo, de previsivelmente irracional, que cá para nós tem aí um dedo de marketing forte, né? Mas, ok, será que os economistas acreditam isso, que somos irracionais? Porque a gente, na psicologia econômica, diz que não é nenhuma coisa nem outra. A gente é limitadamente racional, como o Simon já dizia. E, acima de tudo, a gente é emocional, porque as emoções são muito mais antigas, predominam o tempo inteiro, a gente tem só um pequeno verniz de civilidade, alguns não têm nenhum, né, a gente sabe, e isso acaba limitando a nossa racionalidade junto com a limitação até cerebral, né? A gente não dá conta de processar todas as informações que precisaria, etc, etc. É uma encrenca que vem lá de trás. Durante a maior parte do tempo, a gente usou instintos, impulsos e emoções para sobreviver de forma imediata. Então, a gente fica sempre no curto prazo. Só que, nos últimos séculos, e principalmente nas últimas décadas, a gente deu uma deslanchada grande na parte tecnológica, mas a mente não acompanhou. Então, o Kahneman, o Taylor fica sempre chamando o nosso lado Homer Simpson, né? Lembrando que o Homer Simpson original trabalha numa central nuclear, né? Que é um pouco o que acontece com todos nós, né? Tendo que tomar decisões super importantes e funcionando na base do sorvete na testa. Mamma mia, eu já estou vendo que está super tarde, eu vou dar uma acelerada aqui. Então, resumo da ópera, a gente só pensa quando precisa, porque pensar é uma aquisição muito recente para nós. Então, é só quando a água está batendo no nariz que algumas pessoas conseguem pensar, nem todas. Algumas acabam se afogando e gritando, não vou nem dizer o quê, né? Começa com M, acaba com O e tem 4 letras. Mas, então, a gente só pensa se for forçado pelas exigências da realidade. E ainda é muito instável. A gente não teve tempo de evoluir no lado racional. Então, é que nem o sistema, toda hora cai. Basta dar um pânicozinho, já sai gritando e tudo mais. Agora, imagine seres assim armados. Não, um convite à encrenca total, né? Então, mais difícil ainda pensar sobre coisa que desagrada. Frustrações, perdas, chaturas. Aí é a festa do caqui para não pensar, né? E na hora H, na hora que a gente está executando alguma coisa, o que vem mesmo é o tchan, é o impulso. Depois a gente vai lá, corre e arruma uma explicaçãozinha sem vergonha qualquer. Mas primeiro vem o impulso. Daí a gente gosta de se ver bem na fita, então inventa qualquer coisa. Eu estou preocupada agora com o tempo. Eu vou tentar falar bem rápido. Isso aqui é um experimento interessante que mostra um pouco como nós somos
frágeis, precários e limitados. É assim, quando pergunto para as pessoas que nota você dá para a sua satisfação com a vida, de 0 a 10. Se quiser, coloquem uma nota para vocês também, e a data de hoje, porque isso muda, né? Como vocês vão ver. E, em seguida, eles perguntam, você namorou no último ano? Sim ou não? Quando pegam as respostas, não há correlação entre elas. Porém, se você inverter a ordem e perguntar primeiro, você namorou no último mês? Sim ou não? E depois, que nota você dá para a sua satisfação com a vida? Quem namorou, puxa a nota para cima. Quem não namorou, puxa a nota para baixo. É ruim, né, de avaliar, porque uma coisa são décadas de vida e a outra coisa é um mês. E, no entanto, o efeito aparece. Então, aquela história, será que a gente faz avaliações consistentes, escolhas consistentes? Essa aqui é outra, e foi o Kahneman que falou quando ele foi no nosso congresso também, que foi em 2006. Ele contou que um experimento, quando eles deixavam, quando existia xerox, né, balcão de xerox, quando eles deixavam uma moedinha de 25 centavos de dólar em cima de um balcão de xerox, a nota que a pessoa dava para a felicidade, a satisfação com a vida, aumentava. 25 centavos de dólar. E se perguntasse, se eu te der 25 centavos de dólar, você vai ficar mais feliz? A pessoa falava, claro que não, né? E, no entanto, ficava se encontrasse. E aqui é a história da banana e do chocolate, que o Bernard se conta, né? Um experimento também que diz, daqui a uma semana vai ter um coffee break, coloque aqui a sua preferência, bananinha saudável ou chocolate. Uma semana, né, depois, as pessoas diziam, vou querer banana. 70% queria banana. 30% é pé na jaca, desde já vai de chocolate. Daí, no dia que chegava, ele dizia, a gente esqueceu a lista das preferências. Não, era mentira, né? Então, fiquem à vontade e peguem o que vocês preferirem. O que acontecia? 30% ficava fiel à banana e 70% entrava naquelas. Só hoje, eu mereço, eu estou precisando muito, etc. Né? Resumo da ópera. Não existe autocontrole futuro. Só existe autocontrole agora. Né? E, como eu resumo, eu chamo de semáforo emocional, essa maneira da nossa mente funcionar num primeiro momento, que é inconsciente e olhando só por curto prazo. Eu pego isso da psicanálise, mas que diz, a gente já vou mostrar como conversa com coisas das ciências comportamentais, que é basicamente o seguinte: se aquilo que se apresenta para mim, cenário, estímulo, alternativa, pessoa, o que for, não combinar com as minhas crenças, meus valores, minhas expectativas, meus desejos, fochatura, frustração, desprazer, é como se acendesse uma luz vermelha na minha cabeça e eu falo tchau. E não quero nem saber das consequências. Pode ser um boleto, por exemplo, e eu estou sem dinheiro, eu pego e falo, depois eu penso nisso. Claro, vou esquecer e, consequentemente, vou ter que pagar multa, juros, etc. Mas, na hora, eu não quero saber. E, ao contrário, quando casa direitinho com tudo que eu penso, quero, desejo, etc., etc., for só alegria, música para os meus ouvidos, acende a luz verde, mesmo que seja ilusória. Por que as pessoas caem em pirâmide? Porque acende a luz verde para elas. Porque dinheiro grande, rápido e no mole é só luz verde, é irresistível. Então, antes de qualquer decisão, a mente está fazendo esta avaliação.
aguento perceber o que eu estou percebendo ou não aguento perceber o que eu estou percebendo? Só que é de forma inconsciente. E aí a gente pode aproximar do conceito de heurística afetiva que o Kahneman cita no discurso de prêmio Nobel dele, mas que ele toma do amigo dele, psicólogo também, Paul Slovic, que o Kahneman descreve assim: é uma avaliação afetiva automática. Todo estímulo evoca uma avaliação afetiva, nem sempre consciente. E é o principal determinante de muitos julgamentos e comportamentos. Provavelmente, o desenvolvimento mais importante no estudo de julgamentos por heurísticas nas últimas décadas. Pronto. Eu acho que conversa total com a ideia do semáforo. Ou a gente pode olhar também pelo viés de confirmação, que é aquilo. Eu só acredito naquilo que eu já acredito. Tudo que for diferente do que eu já acredito acende luz vermelha na minha cabeça. E tudo que confirma, a gente pode ver as bolhas, né, das polarizações, as fake news, o diabo 4, né? Vai pelo viés de confirmação ou pelo semáforo emocional. Bom, segunda parte. De que forma a psicologia econômica pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do país? Que é isso que me interessa, pessoalmente. Foi isso que me trouxe para a área, lá em 94, a partir da questão da inflação descontrolada que a gente tinha no país, que foi quando eu fui fazer o mestrado, começando em março. Em julho veio o Plano Real, ainda bem, né? Mas a gente nem imaginava que viria. Bom, a questão é essa, né? A gente estuda comportamento, estuda mudança de comportamento, logo, a gente tem que contribuir para políticas públicas. Isso, eu acho, é a minha menina dos olhos, a coisa mais importante, eu vejo, para mim, né? E eu proponho uma articulação de forças, né? A união faz a força, que eu chamo de quinteto fantástico, que seria a psicologia econômica, os ciências comportamentais, os insights psicológicos, informando políticas públicas e também uma área que eu trabalho muito, que é a educação financeira, mas poderia ser educação ambiental, fiscal, nutricional, qualquer tipo, informando a arquitetura de escolha, que é muito psicologia, informando a proteção do consumidor, não só advogados e economistas, mas a parte toda de psicologia, de comportamento, e informando a regulação, a supervisão e, quando necessário, as sanções, que é uma coisa que já começa a existir. E a proposta para a psicologia econômica no Brasil e no mundo, do meu ponto de vista, e é isso que eu defendo desde o início, 99 ali é quando eu defendi a dissertação, né? É o que eu estou chamando de um esclarecimento do público sobre comportamento psíquico e comportamento econômico. Como a cabeça funciona, como ela não funciona, e tudo isso diante do que a gente tem que fazer com relação aos recursos finitos, numa perspectiva de emancipação, que, para mim, não desafia a proposta da arquitetura de escolha. Eu sou favorável à arquitetura de escolha em muitas situações. Acho que tem tudo a ver, até pulo aquela chatura, mas vai tirar a liberdade. Que mané liberdade, rapaz? Continua com liberdade de escolha. Não existe contexto neutro. Vamos discutir uma coisa mais interessante. Então, a questão do esclarecimento eu ponho de propósito, não vai dar tempo. Quem tiver interesse pode olhar o capítulo 5 da minha tese, que está disponível no vérticepsi.com.br, mas é um conceito que tem várias, vamos usar um jargão, várias camadas, né? Porque não é assim, pronto, esclareceu, está lindo. Não. Esclareceu, avança, depois retrocede.
que a gente está vivendo no Brasil neste momento. Eu não consigo chamar de outra coisa que não seja retrocesso brutal, pesadelo, horror, etc. Né? E parecia que a gente vinha avançando, e daí vai tudo para trás, ai, socorro. Mas é assim, aparentemente. Né? Mas a ideia da emancipação é que as pessoas possam escolher com mais propriedade, com mais responsabilidade também, para que tenham mais chance de aprender com a experiência. Hopefully. Né? Porque esse é o meu sonho de consumo, tornar a luta menos desigual. Porque, de um lado, a gente é mega bombardeado para consumir, para decidir sem pensar, para fazer todo tipo de besteira na vida. Do outro lado, a gente corre para o abraço, me engana que eu gosto. A gente adora se iludir também. É tristíssimo, mas é o que acontece. Então, como é que a gente pode, Davi contra Golias, equilibrar um pouquinho isso, né? Por meio de informação, por meio de conscientização e também dar-lhe arquitetura de escolha, tudo bem, né? Mas como é que a gente pode integrar emoção e razão? Não dá para eliminar um ou outro, não existe isso. Então, se a gente fosse fazer um lema, eu proporia menos ilusão, mais pensamento. Não, aquele negócio, o que queremos? Menos ilusão. O que queremos? Mais pensamento. Quando queremos? O quanto antes, pelo amor de Deus. Porque a ideia é contribuir para o desenvolvimento da população. Primeiro, necessariamente nessa ordem. Consequentemente, da economia também. E numa perspectiva inclusiva. Oferecer mais oportunidades, não excluir. Isso é o que eu gostaria de ver na psicologia econômica. E aí eu já convido vocês a se juntar a esta luta, né? E como faz? Bom, muito rápido, como é que está a interface psicologia-economia, para onde caminha? Então, avanço gigantesco em relação a 20 ou 30 anos, e em relação a 5 ou 2 anos também, está avançando cada vez mais rápido. A área super ganhou visibilidade depois da crise de 2008, quando a economia tradicional foi super criticada, questionada, como assim, como é pânico, o que é isso, etc., etc., tinha que perguntar também o que é euforia enquanto a bolha estava se formando, tal, tal, tal. Então, vieram perguntar para a gente. Né? E de lá para cá só cresceu. O Nobel para o Taylor, eu acho que foi outro ponto de virada importante, mas ainda não temos várias coisas. Por exemplo, da psicologia, dificilmente vai sair uma grande teoria, como na economia tradicional tem a teoria da racionalidade plena, ou teoria neoclássica. A gente não tem. São várias psicologias até. Né? Então, são teorias diferentes para contextos diferentes, comportamentos diferentes. E a gente também não tem modelos matemáticos definidos. Até tem uns economistas comportamentais. Eu fui a um simpósio na Paris School of Economics sobre desigualdade e pobreza, e, de repente, tinha um lá, o fulano, economista comportamental. Eu não entendi uma palavra do que o cara falou. Ele não estava falando em francês, estava falando em inglês. Mas era só equação, só modelo. Depois eu até fui conversar com ele, não rendeu muito papo. Quer dizer, tem gente fazendo isso, mas eu não dou notícia, não sei do que se trata exatamente. E o que já tem? Muita literatura, a gente já viu todos, aquelas chuvas de livros, muitos artigos, divulgação científica, que eu acho importante, justamente para essa proposta de esclarecimento. A gente tem congressos, simpósios, diferentes focos, muita coisa. Na psicologia em si, aqui no Brasil, passos tímidos, fora tem. Né?
experimentos cada vez mais, um reconhecimento cada vez maior, as aplicações em governos e em mercados. Isso aqui é um mapa completamente desatualizado, ele é de 18, onde insights comportamentais estão sendo aplicados em políticas públicas. Aqui já está atualizado, já estava errado, porque no Rio já tinha Nudge Rio, então tem só a CVM ali. Mas só para vocês terem uma ideia, passou de 200 longe. Então, a coisa realmente está caminhando. Aqui no Brasil, a gente conseguiu pôr psicologia econômica na ENEF, na Estratégia Nacional de Educação Financeira, primeira vez no mundo, no NEC, no Núcleo de Estudos Comportamentais da CVM, que eu participei da fundação, fiquei até o final de 18, a Flávia está lá, no Museu de Valores do Banco Central, uma exposição de educação financeira com psicologia econômica, em várias iniciativas, vários congressos de educação financeira, de políticas públicas, nas conferências de educação e comportamento do investidor, da CVM, B3, Ambima, Sebrae, a última foi em dezembro do ano passado, online, esse ano eu não sei quando vai ser ainda. A gente não tem linhas de pesquisa, estrito sensu, específicas, tem cursos curtos, o meu é um curso de extensão desde 2005, de psicologia econômica, e nos últimos 4, 5 anos a coisa está começando a ter um pequeno boom. Não temos periódico dedicado, temos sim literatura, temos pesquisadores, mas está tudo espalhado. Tem o congresso desde 14, eu acho, de Economia e Finanças Comportamentais no GV, tem o MBA em Economia Comportamental, que eu estou dando aula, a Flávia também. Em 2002, com 2 colegas da Psicologia Social, a gente fez um pré-encontro de Psicologia e Economia, vieram 12 apóstolos, quer dizer, 12 pessoas de diferentes lugares, né? Houve quem já começasse com 12 também. E em 14, com a Flávia, a Roberta Muramatsu, o Diogo Ferreira, a Carol Francischini e a professora Ana Maria Bianchi, né? A gente organizou o primeiro encontro de Psicologia Econômica e Economia Comportamental, aconteceu lá na USP. O congresso da GV continua, teve agora em setembro. Eu lancei os primeiros livros de psicologia econômica aqui no Brasil, que eu já falei para vocês antes. A Flávia e a professora Ana Maria Bianchi organizaram o Guia de Economia Comportamental e Experimental em 15. O pessoal do Genova, o Claré, e tem mais gente na equipe, lançou o Simplesmente no ano passado, que é genialzinho, imperdível para arquitetura de escolha, e eu estou com esperanças a partir do ano que vem nessa presidência brazuca, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir avançar. Hopefully também. Momento merchan rápido, mas que eu não vou nem falar porque fica chato, né? Mas o que a gente precisa é ter mais integração. Essa agenda está começando a ganhar espaço de políticas públicas, precisa avançar muito mais, a gente precisa de mais pesquisas, o espaço na mídia está cada vez maior, toda semana pelo menos tem alguma coisa. Eu avalio aqui, pela minha experiência, já foram 60 turmas do curso aberto, mais 60, mais de 100 workshops ou disciplinas em cursos. A gente tem grupo de WhatsApp para receber. Aí eu tenho um audiolivro também, que é Psicologia Econômica e Psicanálise. Quem tiver interesse, recebe gratuitamente, aqui com a Cris, no contato@verspsi.com.br. E tem o canal Pílulas de Psicologia Econômica, com mais de 1.800 vídeos rápidos. Tem o Instagram Psicologia Econômica, tem um grupo de Psicologia Econômica no Facebook, e o resumo da ópera é que não tem mais volta. É nós. Daqui para frente, as ciências comportamentais vão conquistar o mundo, nada menos do que isso. Não, é isso, então. Desculpem.
para variar, excedi o tempo. Então, agora tem um curso, é verdade, Wagner, tem Obrigada, Paulo. Esse curso, eu estou com um pouco de raiva, porque eu falei que eu não poderia, obviamente, ir para lá na pandemia, e eles queriam mandar a gente aqui para gravar. Eu falei que também não dava ficar 6 horas com pessoas aqui e tudo mais, impossível. E então eles falaram, então vamos desfazer o contrato. Então eu não participei. Obrigada, Cris. Então, depois eu quero ver, depois vocês me mandam um chat, por favor, porque eu não vou conseguir olhar. Eu só vou pedir licença 10 segundos para um bio break. Tá, ok. A gente pausa a gravação. Ok. Não. Bom, Vera, primeiro, muito obrigado mesmo por ter vindo de novo, pela generosidade de sempre com o tempo e com os que chegam tardiamente, talvez, nesse campo de conhecimento. Sempre é tempo, sempre é tempo. Sempre é tempo. Eu pessoalmente me aproximei mais do campo, pelo menos fisicamente, naquele encontro de 2014. Você não vai lembrar, mas eu estava lá na plateia. Eu lembro, foi quando eu conheci, né, Guilherme? Foi quando eu conheci a Flávia, e Flávia, Carol, enfim. Mas quando a gente se conheceu depois, em 2018, quando eu estava defendendo no congresso da IAREP, sabe, a minha dissertação na LSI. Então, e você sempre foi muito grato à sua generosidade e abertura para boas conversas. E aí, eu queria começar a pergunta exatamente da onde você parou, que é especificamente com relação a essa agenda de pesquisa, que, como você mesmo pontuou lá atrás, uma coisa que ajudou a catalisar foi, num dado momento, no tempo e no espaço, ter tido uma concentração de pessoas que catalisaram isso lá na Russell Sage, pelo menos do ponto de vista da economia, que ajudou a acelerar esse processo, e que isso a gente ainda não tem tão claro no Brasil, muito embora um dos temas que esteja aí latentes e em discussão permanente dentro do campo das ciências comportamentais aplicadas, e eu uso esse termo porque eu não sou nem psicólogo, nem economista de formação, eu sou engenheiro, então é o único que eu posso usar. É o único que eu posso usar. Mas, justamente, embora a gente tenha essa discussão do weird, né, e do mundo não weird, e da validade de várias das conclusões dentro do campo de ciência comportamental aplicada. Desculpe, vamos falar o que é o weird, né? White. Western, né? Educated, o industrialized, rich and democratic economies. Então, o ponto do weird, obrigado para quem não está tão familiarizado, é a ideia que grande parte dos insights, mesmo empíricos e experimentais, sendo feitos ou feitos até aqui no campo das ciências comportamentais aplicadas, foram feitos nesse tipo de países e com esse tipo de população, e muitas vezes com um subset ainda mais restrito, que eram estudantes de psicologia ou economia que estavam lá pelos campi da, enfim, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Europa Ocidental, e tem Israel, e tem uma discussão de, o quanto disso se aplica, e pensando principalmente em comportamentos econômicos, para outras realidades políticos e sociais. Então, existe, sem dúvida, uma necessidade, até para a gente ter esse impacto em políticas públicas, de ter mais pesquisas
nativas e alguma maneira de catalisar e ter essa centelha que houve em outros contextos, em outros momentos na história. Então, meio que a minha pergunta, não que a gente vá ter uma resposta, mas talvez ouvir o teu brainstorm de como a gente consegue acelerar isso. Eu lembrei agora de tirar uma fotinha. Quem quiser, abre a câmera também. Podia. Né? Pessoal, abre então para a Vera tirar rapidinho. A gente não vê o pijama daqui, não. Tá bem pequenininho. Aí, olha aí, rápido. Então, uma das coisas que eu adoraria fazer, Guilherme, peraí, agora a gente abrindo mais, a gente tira de novo. Deixa eu ver se na outra página abriram também. Aí, pronto. Então, uma das propostas, digamos, da minha plataforma lá para a IAREP, justamente é tentar trazer mais para o Brasil e para a América Latina e levar o que a gente já tem aqui para lá, incrementar esse intercâmbio. Eu acho que, por exemplo, na África tem uma coisa ou outra. A IAREP patrocinou um workshop super interessante no Quênia, acho que esse ano ou ano passado. E na Ásia a gente tem alguns indianos, tem chineses, japoneses, de vez em quando cai assim alguém meio de paraquedas. Mas eu também acho muito reduzida essa participação. Eu gostaria de ver isso aí aumentar muito mais, até para a gente testar essas hipóteses, para ver se realmente elas se sustentam. O Kahneman repetidamente diz que sim, né? Tá em todo lugar, é isso aí, é humano, mas eu gostaria de ver isso aí mais a fundo. É uma questão que eu tenho, que os alunos sempre me perguntam também, mas isso vale geral, né? Eu dou a resposta do Kahneman, mas eu também acrescento a minha dúvida. Então, eu acho que é um caminho aí para desbravar, sem dúvida. Até para entender um pouco, principalmente a questão da pobreza. Por exemplo, a psicologia da escassez, que o Shafir e o Mulay Natan trazem, eu acho que já é assim um respiro bacana para pensar uma opção de coisas. Embora pobreza americana seja completamente diferente de pobreza do resto do mundo, né? Então, acho que aí eu aposto mais nos três lá, na Esther Duflo e os outros dois. Esses estão mais olhando aí para as questões que são mais necessárias, né? Eu não sei se não tem resposta, né? Então não tem resposta. Acho que talvez até cabe nesse grupo a gente buscar algumas. Só colocar 2 parênteses rápidos, 3. Só reforçando o teu ponto que você mencionou da questão da replicabilidade, que eu estava comentando aqui com o Arthur no chat paralelo aqui, que, por exemplo, um dos experimentos que você colocou, que é o próprio do priming, do namorado, pergunta antes ou depois, é um que eu tento no MBA da SPM, que é o segundo parênteses, que é um outro curso que a gente tem em economia comportamental, fundado pela Flávia. Verdade. E eu tento no TCC. Eu vou confessar, ESPM, o leão de chakra aqui tem dificuldade, né? Deixa eu comentar aqui em relação a isso, Vera. Quando a gente se conheceu há um tempão, eu sempre acho que você acha isso, a gente tem um bando de aluno aqui para dizer. O MBA de Economia Comportamental é o MBA menos marketing e propaganda que tem lá dentro, é Nudge for Good, é todo acadêmico. Bom, olha que eu sou com você, né? Eu tô, né? A gente tá, tô lá e tudo mais.
Mas, assim, é só para você entender que, claro que é a escola, mas qualquer pesquisador na área, o Theo está aqui também, tudo, a importância que a gente tem de ensinar o para o bem, o nudge for good, e aí outros podem dar depoimento, mas eu tenho certeza que você ficaria feliz com as nossas aulas. Que bom. Registrar então, isso aqui. Conflito de interesse mínimo. Porque a escola tem esse objetivo, né? Foi fácil, né? Ele falou que eu criei, na verdade não é verdade, né? Teve o Guilherme, teve a Carol, foi assim, não é fácil, mas acho que você ficaria orgulhosa se você olhasse. E a gente já se juntaram à luta. E a gente tem uma pegada experimental bastante grande, muito em função de alguns professores, como a Flávia, o próprio Gabriel Inchaust. E a gente tenta, esse experimento do Prime, especificamente, replicar no TCC há uns 4 semestres com diferentes contextos. Trabalho, a gente tentou, tem um grupo que está tentando agora com vacina, tentar elicitar a vacina antes da pergunta do bem-estar e vice-versa. Sem efeito. Então, é difícil. A vida do experimentador é difícil. Mas isso é ciência, né? Hã? Isso é ciência. Sim, que eles têm que fazer o TCC no final do... É obrigatório fazer um experimento, né, velho? Então faz várias questões de saúde, de tudo, que são normalmente bem diferentes, e é isso, né? Como a gente falou, tem o TEL, mas não é nem pelo MBA, é só a gente pensar do priming da SPM, né? Da gente pensar do nudge, eu quis comentar assim, você fica preocupado com manipular as coisas, né? E tudo. Explorar, né, as fragilidades. Então, acho que faz sentido o que você falou, por isso eu quis dividir com você. Legal. Tá bom. E um terceiro parênteses é só, como você mencionou simplesmente, que é muito legal e a gente recomenda a todos que o conheçam. O Claret e o João Sigora e o Manuel Bonduc estiveram aqui mais ou menos um ano atrás, e se vocês forem no canal do YouTube... legal! No canal do YouTube que o Arthur compartilhou agora há pouco, vocês veem a apresentação dele sobre Simplesmente, que é também imperdível. Exatamente há um ano atrás, foi setembro de 2020. É isso aí. Legal. Então, vamos abrir para o Caio. Mega recomendado. Eu estou vendo que o Caio está pronto para fazer a pergunta. Vamos lá, Caio. Gente, imagina, eu estou de boa. Se vocês quiserem também aí terminar a conversa, tô tranquilo. Não, vai lá, sua vez. Vai lá. Não, beleza, então. É uma curiosidade, na verdade. Assim, primeiro, queria agradecer, Vera, assim, foi fantástico. Eu, como vizinho seu, né, sociólogo, assim, eu estava o tempo todo aqui, né, batendo na mesa, assim, né, porque, de fato, você trouxe muitas reflexões que eu ouvi, né, o tempo todo, desde enfim, quando eu comecei a minha formação, e até hoje ainda é um limão, né, que a sociologia chupa muito, acho que a psicologia também, que é essa questão da forma como a economia às vezes trata, né, o comportamento, né, social e psicológico, que às vezes vai para um aspecto muito nomotético, muito até no processo de divulgação científica. Eu falo isso porque eu trabalho na área de design também, e aí muitas vezes o pessoal extrai um pouco alguns resultados de experimentos feitos com pessoas, né, brancas, de ensino superior, e aí chega assim, não, você não pode pôr mais de 5 opções de produto, senão ninguém vai comprar. Mas eu falei assim, pô, gente, não foge do própria racionalidade científica. E aí eu imagino que por isso talvez a gente na sociologia até se afastou um pouco, que aí me lembrou da sociologia das organizações, que quando, né, por exemplo, lá no FMG a gente tem uma linha, né, de sociologia das organizações que pega bastante da psicologia econômica também, né, porque a gente tenta ver, além da psicologia econômica, o quanto que o comportamento em grupo também vai interferir, vai fazer barulho nas decisões econômicas. Então, o quanto que a inserção em algum grupo de elite, em algum nicho específico, né, alguns, por exemplo, o caso da junção da Sadia e da Perdigão,
que é estudado na sociologia, né? Enfim, como que também as hierarquias vão influenciar nas decisões econômicas. E essa guinada assim, mais para um lado puro de generalização afastou bastante a sociologia econômica, eu imagino que tanto da psicologia quanto da economia. Porque por mais que a gente faça alguma intersecção nos estudos e discute os textos, né, da psicologia econômica, da economia comportamental, enfim, dentro dos nossos estudos de sociologia econômica, e aí vem teoria das redes, laços fracos, laços fortes, enfim, toda essa área. A gente, pelo menos, fala a gente assim, né, dentro da minha escola ali de formação, que foi o FMG, não sentia que havia uma intersecção do outro lado também. Você percebe ou você já viu, pode ser tanto na sua formação, mas também nos lugares onde você já palestrou, nas aulas que você já deu, se existe um movimento ou algum grupo, uma tentativa dentro da psicologia para trazer essas dinâmicas mais sociológicas e de nicho, de hierarquia, para estudar o comportamento econômico também. Um exemplo que eu vejo que está voltando agora por causa do aumento da desigualdade no Brasil é a ascensão social, né? Então, por exemplo, por que pessoas que... por que a variação de renda, a subida ou a descida de pessoas que vêm de famílias muito pobres é maior do que pessoas que são muito ricas, né? Os outcomes da vida de pessoas que vêm de famílias muito estruturadas têm menor variação, porque elas já são socializadas para chegar a um certo lugar. E aí pessoas que vêm de contextos mais pobres, elas têm uns outcomes mais variados, porque elas estão ali meio que livres da socialização, porque os seus pais não têm condição de orientá-los ali para uma certa vida profissional. Mas isso é uma coisa que está bem no nicho da sociologia. Tem tido um movimento da psicologia de trazer isso também? Não muito. Fora daqui, na psicologia econômica, bem pouco. A psicologia econômica fora do Brasil é muito numa linha de psicologia social cognitiva, que é o indivíduo em diferentes situações. Não tem tanto a parte social e menos ainda sociológica. Um ou outro autor levanta isso. E aqui no Brasil, o que eu falei, na psicologia social, aqui da PUC, da USP, sim, tem mais essa preocupação, aí você vai encontrar, mas não tem psicologia econômica, é na psicologia social. Então, sim, em resumo, porque já estamos aqui com o horário, vou tentar ser breve nas respostas. Perfeito. Vou complementar aqui com uma pergunta que a Ju também fez, a gente estava conversando aqui em paralelo, Vera. Mas só antes, voltando no assunto anterior, acho que quando a gente ensina essa área, você também tem esse cuidado. Tem um Nobel aí, é pouco conhecido, que chama Homem-Aranha, que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que quem conhece essa área tem que tomar muito cuidado. Eu acho que esse grupo que está aqui acredita muito nisso, né? E se a gente tem esse conhecimento, se a gente vai passar para frente, então eu acho que é muito legal porque você também tem isso muito forte. Seja a área que a gente atuar, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina, né? Para que não seja ruim para as pessoas. É um objeto de estudo muito delicado. Muito delicado, né? A gente fala isso mesmo no curso, na MBA, é por isso que eu brinquei do Nobel, né? Então, assim, a gente está aprendendo e a gente tem uma responsabilidade só de estar passando aquele conhecimento ali de coisas inconscientes, dos nudges, de tudo que acontece na nossa mente. Mas, fugindo um pouquinho desse ponto, a Ju trouxe uma questão que eu acho que é muito legal da gente refletir junto aqui, que é a ideia que o mundo está em crise, a população mais pobre, né? E a gente queria saber a sua visão, assim, qual que é o papel da educação financeira para ajudar esses países, essas populações, para retomarem essa possibilidade de crescimento, né? Então, tudo que aconteceu e como que você vê aí a psicologia econômica, né, a economia comportamental, podendo ajudar esses países nessa retomada. Eu acho que necessariamente passa pela ideia do quinteto fantástico. Não é só educação financeira é que nem andorinha, não faz verão sozinha. Eu sou frontalmente contra a ideia de responsabilizar unicamente o indivíduo. Só é pobre quem quer,
quer me tirar do sério é falar umas besteiras como essa, né? O ser rico é uma questão de escolha, vem cá para eu te dar uns tapas, né? Porque, ainda mais num país como o nosso, você falar isso, talvez na Noruega, na Islândia, talvez, né? Mas faça-me o favor, né? Então, vai ter que combinar as forças, porque ao lado de educação financeira, que é super importante, você escuta, olha a história de juros, não é só o cálculo da parcelinha que cabe no bolso, tudo isso, a gente vai ter que pensar em renda mínima universal e, posso falar, o tabu dos tabus, tributação progressiva, gente. O que é isso? Como assim? A gente pagar a mesma coisa que como chama o João Paulo? Não, Jorge Paulo. Jorge Paulo Lima. Ou sei lá quem? Hello, né? Então, esses assuntos vão ter que ser discutidos dentro da regulação. Toda a questão de crédito, com estes juros indecentes que são cobrados, de 15% ao mês, que quando eu falo para os colegas europeus, os colegas estrangeiros, eles falam assim, nossa, 15% ao ano é um absurdo. Eu falo, não, cara, é 15% ao mês, daí eles infartam. Então, tudo isso vai ter que ser discutido, tudo isso teria que ser discutido. Depois do que a gente escuta na ONU, né? Até parece que a gente vai conseguir discutir alguma coisa, mas teria que ser discutido, sem dúvida. Mas você vê esse papel maior, né, da gente também ensinar em relação à educação financeira, à psicologia econômica, às emoções, né? Eu acredito muito naquela questão da escassez, né? As pessoas têm escassez de recurso. A gente aqui pode estar com escassez, capacidade, eu falei até hoje disso, bandwidth reduzido, né? E a gente já toma tantas decisões ruins quando a gente está com o nosso bandwidth reduzido. Imagina pessoas que têm, além do bandwidth reduzido, escassez de recurso, né? Então, como que a gente pode atuar também para ajudar essas pessoas? Eu acho que todas as intervenções, seja de educação financeira, seja de arquitetura de escolha, elas têm que... Eu sou fãzérrima, os alunos também já sabem disso, de crowdsourcing. A gente tem que pegar os insights, as ideias, os recursos do público-alvo. Isso encurta o caminho, isso reduz custos, porque é uma consultoria gratuita que a gente faz ali. E depois, claro, os especialistas vão sistematizar tudo aquilo e formatar nos programas. Mas a gente tem que ir lá escutar. Qual é a queixa? Como é que vocês se comunicam? Porque daí acerta, vai muito mais. Porque no Brasil a gente sempre tem que partir do fato de que a gente tem recursos extremamente finitos. Ou quase não tem recurso. Então, a gente... por exemplo, a Russell Sage deixa a gente com água na boca, a experiência que eles tiveram. Imagina, trazer as pessoas, passar 3 meses lá, discutindo, pesquisando, trocando figurinhas e tal. Que luxo, maravilhoso. Claro que dá um empurrão monumental. A gente aqui tudo espalhado, cada um suando para botar seu bloco na rua. Ave Maria, né? Verdade, obrigada, Vera. Muito bom. Imagina. Vera, eu vou fazer uma pergunta. Rafa, desculpa, antes de você, só vou fazer a pergunta aqui no chat da Caroline, que já está aqui faz um tempinho. Vera, a Caroline, ela diz, eu acredito que o pouco destaque da psicologia econômica é porque os psicólogos, ao menos aqui no Brasil, e a psicologia são muito voltados para a área clínica. Acredito que é preciso, desde a graduação, ampliar o espaço para outras formas de atuação. O que você acha? Acho verdadeiro, totalmente. Concordo, acho que isso também acontece. Está mudando, mas muito recentemente. E eu devo confessar que
eu tive problemas de preconceito também, enfrentei. Ai, assim, de achar que é aquela festa do caqui, né? Tem gente que acha que você é de direita e tem gente que acha que você é de esquerda. Então, dentro da psicologia, eles achavam que eu era de direita, de falar de psicologia econômica. E hoje tudo é de esquerda, né? Aos olhos de algumas pessoas, então. Mas eu acho que tem todos esses entraves ainda. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de tentar avançar dentro da própria psicologia. Caroline, se você for colega, junte-se a nós. Rafael. Professora, primeiro agradecer, é sempre muito bom ouvi-la em todos os momentos. A segunda pergunta é com relação à parte da renda mínima universal que você citou. Tá? Eu também sou totalmente a favor, vejo isso nos livros do Piketty, por exemplo, que ele é totalmente defensor dessa ideia também. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é, por qual nível de esfera que deveria começar esse tipo de discussão? Eu falo isso, por exemplo, no nível local, mais municipal, por exemplo, cada cidade discutir esse tipo de renda mínima, no nível estadual, por exemplo, cada estado de cada país decidir isso, no nível nacional, no nível mundial, ou seja, todo o mundo inteiro discutindo. Que tipo de nível deveria começar isso? Porque todo mundo fala, defende a renda mínima, mas ninguém quer começar, ninguém quer dar o pontapé inicial, né? Todo mundo espera o outro dar. Olha, eu acho que são duas coisas, inclusive. Uma é ajudar as pessoas que vão ficando pelo caminho completamente, não só com a pandemia, mas com a automação, com tudo isso. Não vai ter como, não vai ter mágica nenhuma. E são pessoas que você não vai conseguir educar suficientemente, não vai dar tempo. Já tem 30, 40, 60 anos e vão viver mais, porque a longevidade está aumentando. Então, não tem como, vamos fazer o que dá, redução de danos. E a outra coisa é a questão da mudança climática, que é outro ponto que, senão, não vai ter planeta para a gente brincar de nada disso, né? Então, vocês jovens, aliás, fiquem bem espertos, porque a gente está deixando um abacaxi do tamanho de um bonde no colo de vocês. Eu não vejo a solução. Eu não sei qual que é. Espero que haja alguma que ainda não foi vista, mas, por enquanto, eu não estou vendo nenhuma. Então, eu acho que são duas coisas que têm que ser mundiais, até porque, senão começa aquele jogo de empurra, né? Baixa tributação aqui, então vem todo mundo para cá. Vou levar dinheiro para todo mundo. Então tem que ter uma conjunção de todo mundo para poder funcionar. Para a renda mínima também eu acho que seria importante ter essa coisa mundial para dar força, para endossar, para inspirar, para forçar, para pressionar, para tudo isso. Agora, a implementação, daí é um pouco aquele... Eu lembrei isso porque aquele negócio, think globally, act locally, né? Aquele lema da questão ambiental. Pense globalmente, haja localmente. Eu acho que é um pouco assim para a renda mínima também. Você tem que ter essa visão geral, inclusive para trocar figurinhas. A gente está fazendo assim, não funcionou. Então, olha, a gente está mudando um pouco, porque é um experimento de campo gigantesco isso, né? Então, quanto mais gente pensando e participando, melhor. Agora, para implementar, daí vai ter que entrar em todos os níveis. Federal, estadual e municipal, e até regional ali, né? Micro-regiões. É um desafio gigantesco, gigantesco.
Mas eu acho que não dá para fugir disso. Obrigada, Rafa, obrigada, Vera. E só queria avisar, pessoal, que a Vera comentou de uma conferência que acontece todos os anos, e nem vi que passou. Eu nem vi que passou tão rápido, Vera. Na verdade, meu nome e o seu tá lá, e vai ser dia 6 de outubro agora. Não, isso aí é a Semana do Investidor. É o IEC? Aqui o IEC vai ser na Semana do Investidor. Tá brincando. Isso, já está, a gente está vendo, alinhando o negócio aqui. Vai ser, eles mandaram um e-mail, mas desculpa, eu só queria avisar para vocês que a gente, tendo o link, aí manda nos grupos de WhatsApp de vocês estarem lá com a gente. Eu não vou falar nem o nome da palestra da Vera, porque acho que tem algum alinhamento, mas aí a gente depois avisa certinho a agenda e o link. É sobre fraude. Isso. Tá, eu fiquei com medo de... Mas realmente o tempo está passando tão rápido, né, gente? Eu imagino que a Vera disse ok também há um tempo, e eu também. Eu não estou acreditando. A IEC vai ser agora? Vai ser dia 6 e 7 de outubro. Mas também fiquei sabendo há pouco tempo. Mas desculpa, porque eu achei que você sabia. Mas então a gente manda o link. Tá. E aí a gente vê na nossa agenda, né, Vera? Espero que a Vera possa ir, porque eu fiquei curiosa já com o título da palestra lá dela, com outras pessoas. Não preocupa não, Vera, a gente resolve qualquer coisa. Quem sabe faz ao vivo, já diria Fausto Silva. Mas era só para... Semana do Investidor. E realmente está em cima, mas vai dar tudo certo, vai ser muito legal. Tem outros, né? Se for, a gente vai divulgar aí para vocês ouvirem um pouquinho a Vera também sobre essa questão de fraude, que é tão importante nesse momento. Tá bom? Só para avisar que a gente vai enviar nos grupos. Obrigada por também avisar. Os links depois. Os que a gente leva, né? Desculpa. Mas bom que convidamos toda essa galera incrível aqui, né? Que pode estar lá com a gente online. É isso. Arthur, é com você. Opa, muito obrigado. Vera, obrigado mais uma vez. Pela aceitação do convite, pela aula. Eu sei particularmente que a gente colocou numa roubada aí, porque a gente te convidou com muito pouca antecedência. Uma semana que... Distração nossa. Então, um obrigado extra pela aceitação do convite, pela parceria de sempre. Obrigado. Tenho certeza que todos gostaram. E, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez. Voltaremos mês que vem. Essa aula de hoje da professora Vera vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Assim que estiver pronto, a gente manda o link nos grupos do WhatsApp. E é isso, professora. Muito obrigado. Obrigada. Se vocês puderem, manda o chat para mim, por favor, porque eu não consegui acompanhar aqui. Mando sim, pode deixar. Despedindo e comentando e tal. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito bom rever vários de vocês, conhecer outros, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada a você também, professora. Vera. Foi um privilégio ter você aqui com a gente. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até outubro, gente. Um forte abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.